Olá, Adolfo Vaz aqui. Sejam bem-vindos ao nosso canal de Direito. E hoje traremos mais um tema importante para o estudo do direito penal, que são os princípios de direito penal. Os princípios estariam ali dentro da teoria da norma. Nós podemos, assim, de forma didática, dividir o estudo do direito penal em teoria da norma, teoria do crime e teoria da pena. E os princípios estariam, de forma didática, dentro da teoria da norma. Então vamos começar, assim, de forma objetiva já, conceituando o que são os princípios de direito penal. Bom, princípios são uma espécie do gênero jurídico norma jurídica. Dá para nós dividirmos a norma jurídica em duas principais espécies: os princípios e as regras. E aí, começando agora a entender a diferenciação entre eles, vocês já vão começar a entender o que são os princípios. Regras são aqueles mandamentos que tratam de questões específicas, questões mais concretas. Então, por exemplo, quando nós temos lá no Código Penal, matar alguém, qual é a norma inserida ali? A norma é de que nós não devemos matar. Embora a escrita ali seja matar alguém, ela seja uma escrita propositiva, ativa, a norma que emana deste mandamento incriminador é de que a gente não mate. Então, isso é uma regra, não matar. Já os princípios, eles não tratam, assim, de coisas específicas. Eles possuem um conteúdo mais abstrato, que servem principalmente para orientar o legislador e orientar o operador do direito no momento de aplicação das regras do direito. Os princípios, nós podemos entender assim, que eles dão unidade, forma, estabilidade, rumo e propósito para um ordenamento jurídico. Aqui, como nós estamos falando do direito penal, e falando de princípios de direito penal, eles dão todas essas características ao ordenamento jurídico do direito penal, que é composto de várias normas. Algumas delas serão normas principiológicas e outras serão normas regras, né? Normas que estabelecerão condutas a serem feitas ou condutas a serem evitadas, estabelecerão mandamentos para que nós façamos ou deixemos de fazer alguma coisa. E os princípios serão normas que vão orientar o legislador no momento da criação dessas regras ou orientar o aplicador do direito penal no momento de execução destas regras pré-estabelecidas, né? Então, em resumo, princípios são espécies do gênero norma jurídica. Outra diferença que podemos estabelecer aqui entre princípios e regras jurídicas. As regras elas são resolvidas, a grosso modo, pelo tudo ou nada. Então, e pela subsunção do fato à norma. Ou seja, matar alguém, que é a regra que eu estou usando como exemplo, artigo 121 do Código Penal. Se eu mato alguém, eu tenho como consequência, caso essa regra seja aplicada, a aplicação de uma sanção sobre a minha pessoa. Caso ali, a pena de reclusão de 6 a 20 anos no homicídio simples. Então, matei alguém, ou eu aplico a regra e aplico a pena, ou eu, por algum motivo, deixo de aplicar a regra. Não há como eu aplicar um pouco da regra, uma parte da regra, né? Eu aplico tudo ou nada. Isso, a grosso modo, podemos buscar aqui raras exceções em que isso seja discutido, mas vamos falar conceitualmente do que está sendo tratado na maioria dos manuais de direito penal, de forma mais básica, e o que vocês vão encontrar por aí em aulas e livros é esta definição, de que a regra se resolve sempre pelo tudo ou nada. Já os princípios, eles podem ser aplicados de forma parcimoniosa, ou totalmente, ou uma parte deles, porque muitas vezes poderá haver conflitos entre princípios. Eu posso, por exemplo, ter um conflito entre um princípio da publicidade e o princípio da intimidade. Por exemplo, nós devemos ter acesso a quanto ganham servidores públicos, deputados, promotores, juízes, servidores de cargos políticos. Eles têm o direito à intimidade, o princípio da intimidade. Mas as pessoas têm direito ao princípio da publicidade, porque esses salários são pagos com impostos, com dinheiro público, então nós queremos saber se esse dinheiro está sendo bem aplicado. Então há um conflito de interesses. E aqui, um princípio não anula o outro. O julgador, no momento de analisar esse caso concreto, vai fazer uma ponderação entre esses princípios e fazer com que um deles prevaleça sobre os outros, e aí motivando essa decisão, apresentando as razões jurídicas para esta decisão. Mas vamos voltar aos princípios do direito penal. Os princípios do direito penal, eles surgem para limitar, principalmente para limitar
o poder punitivo do Estado. Vou fazer aqui um exemplo para os senhores, sem, obviamente, uma precisão histórica. Então, perdoem aí os historiadores do direito, porque aqui a intenção é apenas ser didático. Vamos voltar aos tempos primitivos, quando não existia Estado, em que as pessoas se resolviam pela lei da força. Voltamos lá ao homem primitivo. E o mais forte faz valer a sua vontade frente ao mais fraco. O mais fraco tem que se esconder, se proteger, que o mais forte vai fazer valer a vontade dele. Então esse ser primitivo começa a evoluir, começa a se reunir em sociedade e começam a pensar que eles precisam resolver o conflito entre eles de uma forma mais organizada. Então, digamos que há ali um grupo de homens primitivos, uma sociedade pré-estabelecida, e alguém dessa sociedade comete um ato que viola o direito dos demais. Por exemplo, mata uma outra pessoa. Um desses homens primitivos mata outro homem primitivo. Como é que poderia funcionar naquela época? Talvez funcionaria pela vingança, a família daquele que morreu mataria o assassino de sua família, e a força acabaria prevalecendo. Então alguém tem uma ideia, a gente pode fazer o seguinte, vamos delegar o poder de resolver esse problema a um terceiro isento. E aí, pensem comigo na figura do Estado, como se fosse a criação do Estado. Repito, é apenas um exemplo didático. Não estamos tratando aqui das raízes do Estado e da formação histórica do Estado. Mas para vocês entenderem por que eu digo que os princípios de direito penal são limitadores do poder punitivo do Estado. Então, digamos que essa sociedade resolve eleger lá um representante deles, que vai ser o Estado, digamos assim, e vai resolver os conflitos ali estabelecidos. E aí, esse grupo de pessoas não utiliza mais da violência e outorga a violência para essa pessoa que foi eleita como Estado. Então, digamos, voltamos de novo ao exemplo lá, acontece um homicídio ou acontece uma violação num patrimônio de um daqueles homens primitivos. Então, aquele ser que foi eleito ali para representar o Estado e resolver a situação, ele vai chegar lá e vai tomar uma decisão. Bom, você roubou aqui de tal pessoa, eu vou obrigar você a devolver esse patrimônio de quem você roubou. Você matou uma pessoa, eu vou lhe aplicar a pena de banimento, vou excluí-lo da nossa sociedade, ou vou aplicar-lhe a pena de morte. O senhor matou outra pessoa, então o senhor também vai morrer. Ou seja, já começam a existir regras ali que vão basilar a decisão desta pessoa que está tomando as decisões agora pelos outros para que a sociedade comece a se estruturar. Só que essa pessoa ela não consegue resolver isso sozinha, porque muitas vezes, por exemplo, para aplicar um banimento, ela vai ter que aplicar a força. Como é que ela vai obrigar aquela pessoa que violou a lei a sair da sociedade que eles estão formando? Vai ter que usar da força. Pode ser que sozinha ela não consiga. Então ela constitui outros elementos daquela sociedade que vão utilizar a força para aplicar a pena do banimento. Então, há uma decisão de alguém ali que foi eleito por aquela sociedade primitiva, há um grupo dessas pessoas que elegeram que vão tomar a força, tomar a violência para poder executar as decisões. E assim se estabelece ali, digamos assim, uma primeira forma de Estado. Agora, o que agora essa pessoa está na posição de liderança e possui para ela um mini exército de pessoas que executam as suas decisões? O que faz com que ela não se torne um déspota, com que ela não se torne um ditador, com que ela não se torne alguém que vai comandar aquela sociedade de forma irrestrita e sem limitações? A aplicação de alguns princípios. Então, o que mais ou menos estou querendo dizer? Nós aqui, como sociedade primitiva, não queremos mais resolver a nossa situação pela nossa força pessoal. Então, nós elegemos um líder e ele vai ter um grupo de pessoas que vão usar a violência e ele vai aplicar a violência no caso de resolver nossos conflitos. Mas nós temos que nos proteger desse líder também. Como nós podemos fazer para que o poder que nós estamos outorgando a ele não seja ilimitado, que ele tenha limitações, que ele não possa fazer aquilo que lhe dá bem na telha. Então nós vamos dizer que este líder, para exercer esta função que nós estamos outorgando para ele, ele precisa obedecer a alguns princípios. Então, por exemplo, ele só vai poder aplicar punição a alguém, só vai poder reconhecer que alguém cometeu um ilícito, um crime, algo que mereça uma punição, se a gente escrever antes, ou se nós definirmos antes, porque nem sempre é escrito, estou falando de escrever também de forma didática, se nós definirmos antes o que é errado. Então, matar alguém é errado? Beleza, vamos definir isso, que matar alguém é errado. E mais, vamos já, de antemão, definir a pena para isso.
Então a gente, na nossa sociedade aqui, vai escolher que, no nosso grupo de indivíduos, que se alguém matar outro, a pena a ser aplicada é o banimento da nossa sociedade. Ele vai perder o direito de conviver conosco e vai poder ser expulso. Então, agora nós criamos um princípio, que é o princípio, lógico, de forma grosseira, depois nós teremos uma aula específica sobre esse princípio, que é o princípio da legalidade. Ou seja, não há pena nem crime sem lei prévia. Essa sociedade definiu anteriormente que matar alguém é algo errado e que matar alguém vai ter uma punição. E aquele líder que possui aquele exército pessoal para aplicação, para reconhecimento e aplicação, reconhecimento da ocorrência de um crime e aplicação das penas, ele está limitado a somente agir nesta situação. Então, pensa que nós criamos essa previsão e estamos diante de um caso concreto de que não houve morte, apenas alguém machucou o outro. O líder vai falar assim, eu não posso fazer nada, porque não existe aqui a previsão de machucar. Só existe a previsão de eu tomar uma providência caso alguém mate outra pessoa. Então essa sociedade se reúne novamente e vai dizer assim, não, então a gente também tem que proteger a integridade física das pessoas. Então eu vou criar aqui agora um outro crime, que é machucar alguém, vai ter a pena de cuidar dessa pessoa, cuidar da família dessa pessoa e prestar trabalhos aqui para a nossa sociedade. Então, caso alguém machuque, ele vai ter que cuidar do ferido, cuidar da família do ferido até que o ferido se recupere e ainda prestar algum serviço geral para a nossa sociedade. Bom, a sociedade criou mais um tipo penal, mais um crime lá primitivo. Então agora nós temos dois. Temos o matar alguém e temos o machucar alguém. Caso um desses seres dessa sociedade primitiva machuque outra pessoa, ela vai, o líder com o seu exército pessoal que pode exercer a violência, vai obrigar aquele que machucou a cumprir a pena. É cuidar do ferido, cuidar da sua família, prestar serviços gerais ali para aquela sociedade. Então, estou fazendo uma metáfora, uma analogia, estou criando aqui a minha sociedade primitiva para os senhores entenderem como nascem os princípios. Os princípios nascem da evolução da sociedade e servem para limitar o poder do Estado. Então, agora transportem tudo isso que eu falei para a nossa sociedade atual. Nós temos o poder judiciário. O que o poder judiciário pode fazer? Reconhecer a ocorrência de crimes e aplicar penas, mandar prender alguém. Nós temos a polícia judiciária, que vai executar as ordens desse judiciário e prender alguém caso ela cometa um crime. Só que quem que definiu o que era o que não era crime? A nossa sociedade, representada pelo Congresso Nacional, Poder Legislativo. Então, o Poder Legislativo cria crimes, o Poder Judiciário avalia a ocorrência desses crimes, determina a aplicação de uma pena, e a Polícia Judiciária, através do Poder Executivo e do monopólio da violência, executa a pena para aquele que cometeu o crime. Tudo isso aí só é possível respeitando-se um princípio do direito penal, que é o princípio da legalidade. Não há pena sem prévia combinação legal e sem prévia... não apenas sem prévia combinação legal e sem algo que defina aquele fato, aquela conduta como crime. Como eu disse, depois nós teremos uma aula específica para o princípio da legalidade. Estou usando ele aqui apenas como exemplo para ilustrar o que é um princípio de direito penal e como ele serve para limitar o poder do Estado. Ou seja, não pode o juiz aplicar uma pena que não esteja prevista em lei. Não pode a polícia executar uma ordem, uma sanção que não esteja prevista em lei. Então, a polícia, em tese, poderia, porque ela é muito poderosa, ela é armada até os dentes, ela constitui um exército, a polícia muito bem poderia entrar na minha casa aqui agora e me levar preso, ou poderia entrar na minha casa aqui e me matar. Poder real físico, a polícia tem, mas esse poder real físico é limitado pelos princípios, um deles, o princípio da legalidade. E aí nós teremos vários outros princípios que, de alguma forma, irão limitar o poder do Estado. Então, os princípios, eles orientam o legislador no momento de criação de leis, para que o legislador não crie leis, às vezes, severas demais, ou leis que tenham por objetivo atender o interesse de algum determinado partido ou grupo político, algum interesse pessoal do governante, e orientam o aplicador do direito, o juiz, o promotor, o advogado, na hora de aplicar essas leis criadas pelo Congresso Nacional. Então, vamos supor que um determinado partido político assume o poder e ele tem alguma filosofia de administração pública. Então, ele acha que a melhor forma de administrar é a forma republicana liberal.
por exemplo, e ele é adepto do capitalismo. Esse governante é adepto do capitalismo. Então ele resolve fazer uma lei proibindo e tornando crime quem defende o socialismo ou o comunismo. Será que esta lei atende às funções do direito penal? Será que essa lei não está avançando na liberdade das pessoas? Nós teremos princípios do direito penal que vão vedar o legislador da criação de um tipo de lei dessa. E o contrário seria a mesma coisa. Caso um governante comunista, socialista, administrasse o país, ele não poderia criar um crime que proibisse uma ideia. Então eu dou um exemplo do que existia na Alemanha nazista. Então lá existia, por exemplo, uma lei que dizia: é crime tudo aquilo que atentar contra o governo ou contra a nação alemã, de forma genérica. Então, o que na prática isso transformava? Esta lei, ela dava poderes ao governo do momento de considerar crime o que ele quisesse, porque era uma lei muito aberta, muito genérica. A lei dizia: trata-se de crime tudo aquilo que atentar contra a nação alemã. E o que é esse tudo aquilo que atentar contra a nação alemã? Nós não sabemos. E aí o governo poderia punir qualquer pessoa por qualquer coisa. Por que uma lei dessa hoje, se fosse feita hoje, nós não aceitaríamos? Não poderia ser aceita, seria considerada uma lei inconstitucional. Porque nós temos um subprincípio que deriva do princípio da legalidade, que é o princípio da taxatividade. Ou seja, a lei tem que ser certa, ou o princípio da certeza. A lei tem que ser estrita, tem que ser certa. Eu tenho que descrever a conduta que eu quero incriminar. Matar alguém. Está bem claro, eu não posso matar e eu não posso matar uma pessoa. Se eu matar uma pessoa, eu vou estar inserido naquele crime do artigo 121, matar alguém. Então, leis genéricas que criam crimes abstratos, crimes genéricos, afetam o princípio da taxatividade. Teremos também uma aula específica sobre o princípio da taxatividade. Eu quero que os senhores entendam, no momento, é que os princípios de direito penal, eles servem basicamente para limitar o poder estatal e dar unidade, dar ordenamento, eu vou repetir, dar uma harmonia ao ordenamento penal que nós estamos estudando. Eles orientam o legislador no momento de criação das leis e eles orientam o aplicador das leis, juiz, promotor, juiz, advogado, polícia, todos aqueles que são operadores do direito. O princípio, ele tem caráter normativo, ou seja, ele é obrigatório, ele é coercitivo, o Estado pode usar do monopólio da violência para fazer valer um princípio de direito penal, ou seja, ele não é uma mera ideia, uma mera fonte, uma mera forma de pensar. Nós não podemos assim, olha, essa lei aqui, ela até ofende o princípio da taxatividade. Mas como o princípio da taxatividade não está escrito ali com todas as letras em alguma regra, só um exemplo. Fica aí em abstrato e nós não podemos aplicar. Não, ele é normativo, ele tem força coercitiva. Vamos pegar um princípio implícito, que não está previsto em lugar nenhum. Princípio da insignificância. Rapidamente, o que significa o princípio da insignificância no direito penal? Que nós não vamos condenar ninguém quando a violação ao bem jurídico protegido pela norma seja extremamente insignificante. Então, nós temos lá o crime de furto, subtrair coisa alheia, móvel, para si ou para outrem. Em resumo, está dizendo o que é esse crime? Eu não posso pegar nada de ninguém, não posso pegar nada que não seja meu. Então, se eu pego um computador de uma pessoa, está causando uma lesão relevante naquela pessoa, aquele computador tem um determinado valor, e nós vamos punir aquela pessoa, o agente que pegou aquele computador. Mas suponhamos que eu estou ali numa repartição pública, tem um bloquinho de notas numa bancada, e eu tiro uma folhinha daquele bloquinho de notas para anotar o telefone de alguém, para anotar algum recado, alguma informação. Em tese, haveria uma tipicidade formal, porque eu subtraí uma folha de um bloquinho de notas, estava ali no balcão, talvez até à disposição para quem quisesse usar, mas eu pratiquei todos os elementos objetivos do tipo. Por que é que nós não punimos essa pessoa? Porque isso é insignificante, à luz do princípio da insignificância. Quando nós formos fazer um parênteses aqui, porque quando nós formos estudar teoria do crime, a gente vai ver que essa conduta nem típica porque não há tipicidade material. Mas, só para nós entendermos o princípio da insignificância de forma didática. Não há uma violação no patrimônio geral daquela repartição pública ou daquele ente privado, caso seja uma loja, que seja significativo o suficiente para você mover a máquina estatal, mover o processo penal, processar alguém, condenar alguém pela subtração
uma folhinha, de um bloco de notas que estava ali solto em cima de um balcão. Então esse seria o princípio da insignificância, o princípio da bagatela, ou na verdade dos crimes de bagatela. Teremos uma aula específica sobre o princípio da insignificância, indo mais a fundo. Só um exemplo para os senhores entenderem o que eu estou querendo dizer sobre força normativa dos princípios. O princípio da insignificância não está escrito em lugar nenhum. Existem alguns dispositivos ali que se oriundam desse princípio, como, por exemplo, nos crimes de furto ali, quando o bem tiver um valor mínimo, autoriza-se ali que o juiz determine a reposição do bem e aplique uma pena menor. Isso decorre um pouco desse princípio, mas não está escrito em lugar nenhum o princípio da insignificância. Ele é um princípio implícito, está dentro desses princípios que limitam o poder do Estado. E mesmo sendo um princípio implícito, ele possui força normativa. Ele pode e deve ser usado nas decisões judiciais quando crimes forem colocados ali sob o julgamento de um juiz. Existe, não há consenso na doutrina sobre quantos princípios de direito penal existem. Alguns autores defendem 5, outros autores defendem 6, outros autores defendem 4, outros autores defendem, como eu já vi, 18 princípios de direito penal, mas nós temos um doutrinador aqui no Paraná, que é promotor de justiça também, hoje é procurador de justiça, na verdade, doutor Paulo César Busato, que define a existência de 3 princípios penais. E eu gosto desta definição dele, que, na verdade, quando nós formos estudar cada um dos princípios de direito penal, conforme eles se apresentam nos manuais, e aí, como eu disse, podem chegar manuais que chegam até 18 princípios, os senhores perceberão que eles se confundem um pouco, estão um pouco ali numa zona cinzenta, porque eles se repetem. E todos eles, na verdade, possuem essa função de limitar o poder do Estado. Então, o Paulo César Busato, o doutor Paulo César Busato, ele cria 3 princípios maiores, 3 princípios grandes, que abrangem os demais princípios. Seriam eles o princípio da legalidade, o princípio da intervenção mínima e o princípio da culpabilidade. Esses 3 grandes princípios, os senhores perceberão que quando nós formos para as aulas específicas de cada princípio do direito penal, esses outros princípios estão abarcados por esses. Então, o princípio da legalidade, já posso citar como exemplo, estão dentro do princípio da legalidade o princípio da anterioridade, o princípio da taxatividade, o princípio da irretroatividade da lei penal maléfica e da retroatividade da lei penal benéfica, outro grande princípio, o princípio da intervenção mínima, decorrem dele princípio da fragmentariedade, princípio da subsidiariedade, princípio da insignificância, princípio da lesividade, são todos princípios de direito penal, mas todos têm relação com o grande princípio da intervenção mínima. E nós temos aí uma terceira figura, um terceiro grande princípio, que é o princípio da culpabilidade, que é um princípio que vem trazer mais racionalidade para o direito penal, mais subjetividade. Basicamente, esse princípio vai dizer que nós temos que responsabilizar a pessoa pelo ato que ela cometeu e não pelo que ela fez. Nós temos que, não pelo que ela é, me desculpem. Vou repetir, pelo ato que ela cometeu e não pelo que ela é. Então, o princípio da culpabilidade tem a ver com você vincular o fato criminoso a uma determinada pessoa, entender que ela, desculpem, é responsável por aquele ato e somente aquela pessoa deve responder pelo crime que cometeu. Então, decorrem, por exemplo, do princípio da culpabilidade, princípio da intranscendência da pena. O que eu quero dizer com isso? Nós não podemos punir os familiares pelo crime que uma determinada pessoa cometeu. Parece algo óbvio, mas em outras épocas isso não era assim. Já houve épocas em que nós podíamos punir o filho de uma pessoa pelo que ela cometeu. Então, lá no Código de Hammurabi, por exemplo, aquele código que a gente sempre fala do olho por olho, dente por dente. E esse é um exemplo comum aí citado em manuais e aulas de direito. O engenheiro constrói uma casa, essa casa acaba por desabar e mata o filho do dono da casa. O filho do dono da casa morre porque o engenheiro construiu uma casa mal feita. O que o dono da casa podia fazer? Como pena, ele podia ir até o engenheiro e matar o filho do engenheiro. Ou seja, o filho do engenheiro, que não tinha nada a ver com a situação, ele é que ia acabar respondendo com a vida pelo crime. E isso era aceito nesta época. Hoje, pelo princípio da culpabilidade, pelo princípio da intranscendência da pena, nós não podemos responsabilizar os parentes, os descendentes ou ascendentes
do autor do crime. O princípio vai dizer de forma genérica que o autor do crime, ele é o culpável, ele é o responsável pelo crime cometido. Repetindo, faremos uma aula específica para cada um desses princípios e os esmiuçaremos para que os senhores entendam cada um deles. Mas esta aula que eu estou dando hoje aqui, eu julgo a mais importante, porque se os senhores entenderem o que são princípios do direito penal, entenderem a função desses princípios, entenderem que eles são espécies de norma jurídica, que eles possuem força coercitiva, força normativa, que eles orientam o legislador e orientam o aplicador da pena, e tem como função principal a limitação do poder estatal. Quando nós formos estudar cada um dos princípios, os senhores conseguirão entender de forma muito mais fácil pela própria etimologia da palavra. O nome do princípio já vai mais ou menos dizer o que ele é e para que ele serve. Então, quando eu falo lá princípio da legalidade, você já lembra de lei. E aí vai ficar fácil entender que só podemos ter crime se houver uma lei anterior que preveja esse crime. Só podemos ter pena se houver uma lei anterior que preveja uma pena para este crime. Por que esse princípio foi criado? Para limitar o poder do Estado. O Estado não poder punir ninguém a gosto dele, para não poder criar crimes depois de atos cometidos. Então, vou dar um exemplo recente aqui do que acontecia. Se os senhores lembrarem dos noticiários, nós tínhamos aquela situação do cidadão que se masturbava dentro do coletivo, do ônibus coletivo, do transporte público. Então ele olhava ali para uma vítima da sua vontade sexual, tocava a si mesmo, satisfazia a sua lascívia olhando para a vítima. Até pouco tempo, nós não tínhamos um crime específico para esta conduta. Nós tínhamos lá a contravenção penal da importunação sexual, em que a pena é ridícula, ou seja, praticamente nada. O sujeito ia praticar um ato desse e não teria punição relevante nenhuma. E o Estado estava de mãos amarradas porque ele não podia fazer nada contra esse sujeito, porque não havia crime anterior. Mas essa situação começou a se repetir, começou a ofender a sociedade, ofender as mulheres. A sociedade entendeu que isso é algo grave, que não podia ficar assim, e a sociedade, por meio do nosso Congresso Nacional, criou um crime específico para essa situação. Então, hoje nós temos um crime para isso. Quem comete esse tipo de conduta a partir de hoje, a partir da promulgação deste exemplo de lei que eu dei, agora ele vai responder criminalmente e vai ter uma sanção penal para isso. Porque antes não dava, porque ofenderia o princípio da legalidade. Ainda que a conduta do cidadão fosse deplorável, fosse imoral, não fosse aceita pela nossa sociedade, mas não tinha lei prevendo esse crime. Então não havia como o Estado punir. Então princípios servem para isso, para limitar o poder punitivo do Estado, para dar harmonia ao ordenamento jurídico, orientar o legislador, orientar o aplicador da lei penal e servir como norte, como bússola no momento da resolução de questões jurídicas. Para além disso, faço um adendo aqui, os princípios muitas vezes não, algumas vezes vão nos orientar a como resolver casos concretos difíceis. E aí já é um pouco mais da prática. São chamados nos manuais de direito penal de hard cases. Haverá situações, por exemplo, que a aplicação de uma regra de direito penal, que é a subsunção do fato à norma, então um fato aconteceu. Você faz a teoria do delito. Aquele fato se enquadra em todos os requisitos da teoria do delito. É conduta humana, é conduta típica, é conduta antijurídica e é uma conduta praticada por um agente culpável. Não vou entrar em todos os elementos aqui da teoria do crime, porque para isso teremos aulas específicas. Mas para os senhores entenderem, assim, de forma simples, aconteceu um crime. À luz da teoria do delito, aconteceu um crime. Porém, ao aplicar a sanção penal, no caso concreto, o juiz, ao aplicar a pena, vê que aquela sentença pode ser mais grave do que ele não fazer nada. Vai mais atrapalhar a situação do que resolver a situação. Vou contar um caso para os senhores aqui, real, concreto, para que os senhores entendam como que princípios do direito penal, na verdade aqui indo até para uma análise mais profunda, que seria a função do direito penal, como é que eu embasei um parecer jurídico meu, um pronunciamento do Ministério Público, afastando regras do direito penal. Esse é um tema muito sensível. Quero que os senhores tenham muito cuidado com isso, porque nós não podemos afastar as regras
de qualquer maneira, não podemos nos afastar dos princípios, senão a gente torna o juiz e o promotor alguém que pode decidir de qualquer forma. E as coisas não funcionam assim. O juiz e o promotor muitas vezes têm que decidir até contrário aos seus desejos pessoais, porque ele está vinculado à lei, vinculado às regras e princípios do direito penal. Então, vou tentar resumir de forma rápida aqui um caso concreto. Em uma determinada cidade que eu trabalhei, uma mulher adulta começou a se relacionar, inclusive sexualmente, com uma menina de 13 anos. Então, ela praticou ali o crime de estupro de vulnerável, né, previsto no nosso Código Penal. Você, ao se relacionar sexualmente com alguém com menos de 14 anos, você comete o crime de estupro, independente do consentimento ou não da vítima. Quando isso aconteceu, a família da menina procurou a Vara da Infância e Juventude, procurou o fórum, procurou o promotor, procurou a justiça, registrou o boletim de ocorrência e os processos se iniciaram. Iniciaram-se processos de procedimentos de proteção. Eu vou fazer uma aula específica sobre diferença de processo e procedimento. Eu acabei de usar de forma errada aqui a palavra processo. E isso é muito importante. Então, é muito importante que nós usemos os conceitos corretos. Então, iniciaram-se os procedimentos em relação a essa situação. Então, os procedimentos na área da infância e juventude de proteção daquela adolescente de 13 anos, iniciaram-se os procedimentos criminais que visavam punir esta mulher adulta que se relacionou com a menina de 13 anos, e isso demorou alguns anos lá correndo no fórum esses procedimentos. Qual que era a realidade dos fatos? Essa menina com 13 anos, ela se relacionou aceitando essa relação e querendo essa relação com essa mulher adulta, que não era muito mais adulta, tinha 18 anos só. Então era recém-adulta. Mas não pode. A lei não prevê essa possibilidade de consentimento de alguém de menor de 14 anos. Então, iniciaram-se os procedimentos. Houve inquérito policial, houve denúncia criminal, houve a instrução do procedimento criminal, e aí o procedimento começou a chegar ao fim, chegou na fase de alegações finais pelo Ministério Público. Eu, como promotor na época, não acompanhei todo o desenrolar dessa situação. Quando eu assumi a minha função na comarca, esse procedimento criminal veio para mim já na fase de alegações finais. E quando eu estou lá para fazer as alegações finais pelo Ministério Público, bate na porta da promotoria a família da menina de 13 anos, que agora já não tem mais 13 anos. Agora já teria lá, eu não me lembro exatamente na época, mas 16 ou 17, 18 anos, porque tudo isso levou alguns anos ali dentro do fórum, esses procedimentos. Bate na porta da promotoria a família da menina, da vítima, no caso do processo. E o que elas sentam na frente da mesa do promotor e falam? Doutor, o negócio é o seguinte, minha filha começou o relacionamento com esta mulher, nós éramos totalmente contra, a gente brigou, fez o que pôde, tentou separá-las várias vezes, nós conseguimos a separação, a minha filha de 13 anos fugia de casa para ir atrás da mulher, e a gente trazia ela de volta para casa, chamava o conselho tutelar ia lá, buscava a minha filha, trazia para casa, ficava alguns dias separados, alguns meses, semanas, daqui a pouco minha filha fugia de novo, ia atrás dela, enquanto isso a gente foi tentando aqui no fórum conseguir a responsabilização criminal desta mulher que estava se relacionando com a minha filha para que ela fosse presa, acontece que ela não foi presa ali durante o curso do processo, e agora está na fase dos finalmente aqui. Alegação final no Ministério Público, depois vem a alegação da defesa, e o juiz vai ter que decidir. E se o juiz decidir pela condenação, essa mulher vai ser condenada pelo crime de estupro de vulnerável, em que a pena é bem alta, e ela provavelmente vai ser presa pela prática desse crime. Mas o que acontece, doutor? Dizia para mim a família dessa adolescente. Elas estão hoje vivendo juntas. Elas vivem em uma família. A mulher que se relacionava com a minha filha, ela trabalha, ela traz comida para dentro de casa, ela trata a minha filha muito bem, minha filha está extremamente feliz com ela, e se ela for presa hoje, vai haver uma destruição ali de uma família. O que vai acontecer é que a minha filha vai ter que visitar essa mulher na cadeia. Então nós fizemos tudo o que a gente pôde à época, mas hoje a situação já se pacificou. Então hoje a prisão desta mulher só vai trazer malefícios para a nossa vida. Vai trazer malefícios para a minha filha, vai trazer com isso malefícios para a minha família, vai trazer malefícios para a mulher que se relaciona com ela, e obviamente vai trazer malefícios para a vida dessa mulher. Então não resolve mais. O Estado demorou para agir, e hoje uma decisão judicial que condene a mulher que vive com a minha filha vai ser prejudicial a todo mundo que está envolvido. E minha filha hoje está com, eu não lembro na época, mas 17, 18 anos, já é maior de idade, e quer viver com ela, está vivendo com ela.
Então, punir um possível estupro que aconteceu lá 5 anos atrás não vai trazer nada de bom. E aí você analisava o caso concreto, aquela mulher que estava com aquela menina não era uma estupradora contumaz, ela não tinha outros históricos. O que aconteceu ali foi, de fato, uma história de amor, que se iniciou, infelizmente, com uma menina de 13 anos, que na época não tinha discernimento suficiente, segundo a lei, para decidir o seu futuro, mas na prática ficou com essa mulher, está vivendo com ela, a diferença de idade delas é em torno de, como eu disse, de 5 anos, porque uma tinha 18, outra tinha 13, não é uma diferença muito grande, elas vivem como família, e uma sentença penal que condenasse só traria problemas para a sociedade e não resolveria nada. E aí sai essa família, eu tenho que elaborar o meu parecer como promotor de justiça. Este é um exemplo, um chamado hard case, caso difícil. Por quê? Porque a solução fácil está dada. A regra é, relacionar-se com alguém com menos de 14 anos é crime de estupro de vulnerável. Isso de fato aconteceu, está provado. A menina contou, a moça, mulher, confessou, não há discussão. A subsunção do fato à norma, a regra, está tranquila e o fato está consumado. Então, para resolver de forma fácil, era só fazer um pronunciamento pela condenação. Para resolver de forma fácil, bastava o juiz condenar. Mas, pergunta-se, qual é a função do direito penal? Qual é a principal função do direito penal? E nós vamos ver que a principal função do direito penal é a pacificação social. Por que é que existe direito penal? Para que quando nós sairmos às ruas, dar uma caminhada, a gente saiba que aquela pessoa que vai transpor o nosso caminho não vai nos atacar, não vai nos dar um soco, não vai levar o nosso patrimônio, porque existem regras de direito penal que vão aplicar penas àquela pessoa e, em tese, essas penas deveriam fazer com que esta pessoa não inflija as leis, não viole as leis. Então, o direito penal ele serve para produzir uma pacificação social, para que as condutas das pessoas sejam moderadas, para que as pessoas não cometam crimes e nós possamos viver em uma sociedade mais pacífica. Pergunto aos senhores, esta decisão judicial que viria para condenar esta mulher que está hoje vivendo uma família com aquela menina que tinha 13, mas hoje tem 18, vai trazer pacificação social ou vai trazer um distúrbio social? Vai trazer um problema para a sociedade? Vai colocar alguém que nunca mais cometeu nenhum outro tipo de crime na cadeia? Vai gerar isso um custo para o Estado? Vai tirar alguém que provê uma família, de uma família, e só vai trazer problemas. Então, neste caso, eu construí o meu parecer dizendo isso, olha, está reconhecido aqui um estupro de vulnerável, não há como negar. Porém, não é para isto que serve o direito penal. A sentença penal que vai vir desta situação não vai trazer pacificação social. Ao contrário, vai trazer problemas sociais. E, repito, esta é uma questão muito polêmica. Muita gente vai ser contra este parecer que eu fiz, contra esses meus argumentos, e terá muitos fundamentos para ser contra. Porque não pode também virar uma bagunça. Não pode o promotor ou o juiz, de acordo com o caso, decidir o que ele acha que é melhor para a sociedade. Neste caso, eu não estava decidindo o que eu acho melhor para a sociedade. Eu trouxe fundamentos para a minha decisão. Quais eram os fundamentos? Eu recebi no meu gabinete a visita da família da vítima, pedindo, não queremos a condenação da mulher, da moça. E não é que eles não estavam querendo por pena ou por dó. Eles estavam dizendo, nós não queremos porque isso nos trará problemas. A gente lutou anteriormente para separá-las o máximo que a gente pôde. Não conseguimos. De fato, elas se amam. De fato, elas vivem em família. Então, condená-la vai trazer mais problemas para nossa família que já vem sofrendo com essa situação da vida. Nós temos, do outro lado, uma pessoa que não tem nenhum outro tipo de vínculo com o crime. O crime dela foi se relacionar com uma menina com menos de 14 anos. Mas ela não tinha ali uma maldade assim, demonstrada de abusadora, de alguém apta a praticar crimes sexuais. Foi uma situação circunstancial. Ela tinha, sim, por lei, o dever de não fazer isso e de se afastar. Errou, não se nega isso. Mas, aí eu volto à pergunta que eu fiz agora. Qual é a função do direito penal? A função do direito penal é pacificação social. Uma sentença penal ali condenatória, não traria pacificação social. Traria problemas para aquela microsociedade daquelas famílias envolvidas. Então eu tive que construir todo um parecer jurídico para pedir a absolvição desta mulher ao final, e foi o que eu fiz. Não me arrependo disso, mesmo
tendo que afastar a aplicação de uma norma jurídica, de uma regra jurídica estabelecida. Mas eu criei uma fundamentação para isso. Me utilizei de princípios do direito penal e de função do direito penal. Qual princípios do direito penal que eu utilizei? O princípio da intervenção mínima. O direito penal só deve intervir quando outros ramos do direito forem incapazes de resolver a situação. Neste caso aqui, não foram outros ramos do direito que resolveram a situação, mas foi a própria vida que resolveu a situação. A própria vida cuidou daquela situação. Tá certo que teve uma demora do Estado, mas as famílias se entenderam, as famílias se compuseram. Hoje, aquelas duas moças constituem elas mesmas uma família e estão vivendo bem. Por que é que o direito penal vai intervir nessa situação? Quem é que essas duas moças estão ferindo? Quais direitos de outras pessoas elas estão ferindo? Nenhum. O direito que nós estávamos protegendo aqui era o direito daquela menina de 13 anos. Só que aquela menina de 13 anos, 5 anos após o fato, ela continua vivendo com essa moça e ela reafirma de forma contundente que é isso que ela quer para a vida dela. Talvez nós pudéssemos dizer que lá com 13 anos ela não tinha discernimento para isso. Mas hoje ela tem 18 e ainda assim escolhe ficar com esta moça. Então, deve o Estado intervir numa situação dessa ou não? Eu, na época, pensei que não. Hoje, continuo pensando que não. Então, me utilizei de princípios do direito penal, princípio da intervenção mínima, princípio da lesividade, ou seja, o que é o princípio da lesividade? Também de forma rápida, porque nós vamos entrar aí em aulas específicas sobre esse princípio. O direito penal só deve intervir quando há lesão a bens jurídicos. Talvez houve uma lesão lá quando a menina tinha 13 anos, talvez houve. Porque a lesividade está presente agora no momento da sentença. Eles estão vivendo bem, estão em harmonia. Então, atendendo os princípios da intervenção mínima, atendendo os princípios da lesividade, atendendo aí os princípios ou postulados, alguns vão chamar constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, mas principalmente aqui o princípio da intervenção mínima e a função do direito penal. O direito penal deve existir para pacificar a sociedade. No caso concreto, a sociedade já estava pacificada. E o direito penal deve intervir de forma mínima na vida das pessoas. Ali, o direito penal não traria nada de bom. Por isso, o meu parecer, construído com base nos princípios, foi de absolvição daquela mulher. Então, este é um exemplo de como os princípios podem ser utilizados nos famosos hard cases, nos casos difíceis, casos em que, às vezes, você tenha que aplicar uma regra, mas talvez isso não seja melhor para o mundo real, para o mundo dos fatos. Então, assistam a aula desde o começo, porque eu falo várias coisas sobre os princípios e termino dizendo que os princípios também servem para isso. Também servem para resolver situações que, às vezes, as regras não resolvem. Se você gostou da nossa aula, por favor, se inscreva no canal, curta este vídeo, compartilhe esse vídeo com nossos amigos. Esta foi uma aula de introdução aos princípios do direito penal e nós teremos agora outras aulas em que eu vou abordar princípio por princípio dos principais que são trazidos pelos manuais de direito penal, cada um deles. Esta aula aqui, podem confiar em mim, é a mais importante. Entendendo essas funções dos princípios, quando os senhores forem estudá-los, vocês vão lembrar dessas funções e será muito mais fácil entendê-los, né? Principalmente lembrando que servem como limitadores do poder punitivo do Estado. Então, todos os princípios vão ter esta função, agindo de uma maneira ou de outra para proteger o cidadão do poder estatal, do poder do Estado, que é quem detém o monopólio da violência. Então, muito obrigado por acompanharem até o final. Curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, comentem aqui embaixo. Se acham que eu falei alguma besteira, por favor, me corrijam para que eu possa repensar o que eu falei. Se gostaram também, escrevam aqui o que gostaram do nosso vídeo. E aguardo vocês para o próximo. E teremos aí muito mais vídeos de direito. Teremos aí aulas específicas sobre cada um dos princípios de direito penal. Até a próxima e bons estudos a todos.